Bíblia Sagrada, Josué capítulo 10. Gibeão é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que José tomara a Ai, e a tinha destruído totalmente, fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai e todos os seus homens valentes, pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Aão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amoreus, o rei de Jerusalém, o de Eblon, de Jarmute, de Laques e rei de Eglon. Eles, todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela, assim seja. Josué socorre a Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retireis as tuas mãos dos teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amoreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu José a Gilgal, ele e a toda a gente de guerra com ele, todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu diante da ferida de Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon. E os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras de Azeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraíva, de que os filhos de Israel mataram à espada, assim seja. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amoreus na sua mão dos filhos de Israel, e disse aos teus olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu-lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e a todo Israel como ele ao arraial de Gilgal, assim seja. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá? Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que se guardem. Porém, vós não vos detenhais. Segue os vossos inimigos e fere, e que ficaram atrás
Não os deixe entrar na sua cidade, porque o Senhor vosso Deus já vô-los deu na vossa mão. E sucedeu que quando, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado das cidades fortes, todo o povo se tornou em paz, e a Josué ao arraial de Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Porém, pois, assim o trouxeram aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da guerra e de gente de guerra, que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, enforcai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem para tirassem os madeiros e lançassem-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até os mesmos dias de hoje. Assim seja. Josué vence mais 7 reis. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu a fio de espada e destruiu o seu rei, e eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez o rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra Libna. E também o Senhor a deu na mão de Israel, e ela e o seu rei, e a feriu ao fio da espada, e ela e toda a alma que nela havia. Nela nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou a Libná e a Laques, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio da espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gesser, subiu a ajudar a Laques, porém Josué o feriu, e ele e ao seu povo, até que nenhum lhes deixou de resto. E Josué e todo Israel que ele passou a Laques e a Eglon, e sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia tornaram e a feriram a fio da espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizera a Laques. Depois Josué e a todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a fio da espada, assim o seu rei, como a todas as suas cidades e a toda a alma que nela havia, e ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizeram a Eglon e a Josué, e a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e a todo Israel com ele tomou a Debir, e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a fio da espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente, nada deixou de resto. Como fizera a Hebron e a Libna e ao seu rei, assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas
e o sul, e as campinas e as descida das águas, e todos os seus reis nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel, e Josué os feriu desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozém até Gibeão, e de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Assim seja.